Bondoso Deus, aqui estamos mais uma vez. Tu conheces as nossas necessidades. Tu sabes o que se passa em nossos pensamentos, em nossos corações. Tudo, Senhor, é sabedor. Nos ajuda mais esta vez. Nos ajude mais esta vez. Falando conosco através da Tua Palavra. Viemos aqui para prestar ao Senhor uma adoração, cantar hinos, orar, ouvir a Palavra, confraternizar, pedir misericórdia, agradecer pelas bênçãos. Deus, que o nosso culto possa estar sendo aceito, que nossa alma possa se regozijar na Tua presença. Para a honra e glória e louvor do Teu nome, nós pedimos estas bênçãos. Te agradecemos por tudo. Amém, Deus vivo. Amém. Uma boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos. Aos que aqui estão e através da internet, Deus abençoe a todos. Nós vamos ler a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 38, do versículo 3 até o versículo 6. Livro de Jeremias, capítulo 38, dos versículos 3 até o 6. Graças a Deus. Jeremias 38, versículo 3 até o 6. Todos são bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Oremos mais uma vez, que o Senhor possa continuar acrescentando as bênçãos da leitura da Tua Palavra nas nossas almas. Que nosso entendimento seja aberto para podermos captar o recado do Senhor. Todo espírito contrário seja repreendido e que nós tenhamos livre acesso ao trono da graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Eu vou frisar aqui o parte B versículo 6. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Na mensagem Deus guarda a sua palavra, nós vamos ler a partir do parágrafo 141. E ele disse:
como vive o meu Deus, direi somente o assim diz o Senhor. Amém. Deus, dê-nos alguns Micaías. Permaneçamos com a palavra. Pode que ele não tenha tido todas as coisas fantásticas que os outros tiveram. Pode que ele não tenha tido o grau que o outro teve, o PhD. Ele pode não ter tido o padrão social. Pode que ele não tenha sido o grande doutor em divindade diante do povo. Mas ele tinha a palavra. Amém. Oh, é isto. Ele sabia que Deus guardaria a sua palavra e então ele disse: eu direi apenas o que Deus me disser para falar. Eu direi a mesma coisa que Deus disser. Nós sabemos que Deus guarda a sua palavra para conosco. Amém? Deus guarda as suas promessas. Deus guarda a sua palavra sobre cada um de nós. Se nós permanecermos no que Deus disse, no que Deus mandou com que nós permaneçamos. Nós temos a mensagem profética da última hora. Nós temos, a igreja tem. A noiva do Senhor Jesus Cristo tem a mensagem profética. Nós temos isto. Se as religiões sempre perseguiram aos profetas, não perseguirão também a nós? Com certeza perseguirão. E se Deus prediz estes dias que virão, prediz estas coisas erradas, a adoração das mulheres, ou a intercessão dos santos, ou comunhão dos santos, se ele condena todas estas besteiras e todas essas outras coisas e diz, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, do mesmo modo nos acontecerá nos últimos dias. Eu condeno a coisa na palavra de Deus e digo que está errada. Se existe um povo que prega contra as coisas erradas, é o povo da mensagem. Somos nós. Se existe um povo que prega contra as coisas erradas, somos nós. E temos que pregar contra isso. Fique com a palavra. Não me importa quantas sensações você sinta, o quanto você possa pular ou gritar, o quanto você possa fazer isso ou aquilo outro. Se o Espírito de Deus não te guia a uma vida limpa e perfeita diante de Deus, condene a coisa. Se Deus quisesse que você escorresse óleo, Ele teria feito você na forma de uma oliveira ou como um poço de petróleo no Texas. Mas Deus fez-nos de uma estrutura bem diferente. Estrutura humana. Fraquezas, ânimos e desânimos, altas e baixas. Deus nos fez de uma estrutura bem diferente. Deixe-me lhe dizer algo. Deus tem propósitos para tudo. Você crê assim? Deus tem propósitos para tudo. Nessa escritura que nós lemos, no verso 6, tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. Esta era a situação do profeta. Todos nós, independente da idade, ou da condição financeira, ou da raça, ou de cor,
nós também somos descidos ao fundo do poço, e não é só uma vez, é várias e várias vezes somos descidos ao fundo do poço. Esse fundo do poço, ele é sombrio, ele é úmido, ele é infectado, tem ratos, baratas, tem outras coisas, né, também. Principalmente quando é lama. Nós estávamos, antes de conhecer a Deus, de conhecer sua palavra, nós estávamos atolados na lama do pecado. Nós estávamos lá, na lama do pecado, no fundo do poço, onde não tinha esperança nenhuma para nós, nenhuma. Deus, com a mão sobrenatural e milagrosa, veio e nos arrancou de lá. Nos tirou do fundo do poço do pecado. Nos colocou assentados em um lugar muito especial. Lugar este em Cristo Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Tudo aconteceu porque Deus tem um propósito para tudo. Tem um propósito para tudo que acontece na nossa vida. Mesmo depois de sermos resgatados do pecado, poderemos ainda descer ao fundo de um poço? Sim. Talvez não fundo de um poço pecaminoso, mas poderemos descer a um fundo de um poço de uma enfermidade, ao fundo do poço de problemas financeiros, ao fundo do poço de problemas familiares, ao fundo do poço de várias maneiras. E às vezes nós descemos num lugar onde não tem como ninguém nos dar a mão, a não ser que Deus permita que aconteça algum milagre a nosso favor. Fundo do poço, seja rico, seja pobre, seja qual situação for, e às vezes nós estamos em um lugar onde Deus permitiu que nós estivéssemos. Desempregados, faltando dinheiro para o pão, faltando remédio, porque não acha o motivo da doença, todos nós somos levados a esse tipo de situação. E Jeremias estava em um lugar que não tinha água, senão lama, atolado até o pescoço nos problemas. Problemas com o social, problemas com os amigos, problemas com os outros profetas que tinham na sua época. E teve problemas até mesmo com o seu rei, onde ele estava lá, vivendo no cativeiro. Quando o povo foi para ser dominado por Babilônia, a melhor solução para eles não era batalhar contra, era ser levado cativo à Babilônia, porque o cativeiro era a salvação para eles. O cativeiro era a salvação para eles. Às vezes o fundo do poço é a nossa salvação. É melhor estar lá no fundo do poço do que morrer na espada. É melhor descer ao fundo do poço do que ser cortado a espada ou passar por alguma outra coisa bem pior. E Jeremias estava ali por causa da palavra. A igreja hoje ela vive num momento de prazer, de alegria, de liberdade. Pode se reunir a qualquer dia e qualquer hora. Mas vai chegar uma hora que ela terá que descer ao fundo do poço, como desceu Jeremias, por causa da palavra de Deus. E nós podemos pensar, imaginar que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, que vamos morrer e talvez isso nem aconteça. Mas Deus guarda a sua palavra. Deus guarda a sua palavra, e o irmão Brana disse que a situação da noiva será dessa forma.
E para onde iremos nós, se só tu, Senhor, é que tem as palavras de vida eterna? Deus tem um propósito para tudo. E às vezes nós descemos no fundo do poço, porque é lá que nós devemos estar, para aprendermos a dar valor a certas coisas. Os cultos hoje não são valorizados como deveriam ser. A mensagem do irmão Branham, ela não está sendo valorizada conforme ela deveria ser. Qual o valor que nós estamos dando para a mensagem do profeta da última hora? Qual o valor que o mundo religioso está prestando ao profeta enviado para salvar um povo especial, zeloso e de boas obras? Qual valor está sendo dado à mensagem? De 100% eu acredito que não alcança nem 20%. As mensagens em livros já eram abandonadas antes mesmo da tecnologia, agora muito mais. Você vê livros da mensagem atrás das geladeiras, você vê livros da mensagem embaixo das camas, onde nem passa vassoura, onde nem vai pano de chão. Nós vemos livros da mensagem do irmão Branham, o profeta de Deus, enviado para nós em um lugar onde não deveria estar. E estão misturados aos demais livros, juntos com os demais livros. E assim vamos então desprezando o melhor de Deus para nós, está ficando de lado. O melhor de Deus para nós está ficando de lado. As brincadeiras de sermos cristãos, elas estão cada vez mais aumentando. Nós deveríamos estar tão fervorosos no Espírito a tal ponto de Deus descer em nosso meio, realizar prodígios e maravilhas, mas não consegue penetrar. As nossas orações deveriam ter tanta força para entrar diante do trono da graça, mas, no entanto, os entretenimentos estão sufocando a nossa vida cristã. E nós estamos ficando anêmicos, debilitados e morrendo e ficando no fundo de um poço que, se Deus não tiver misericórdia de nós, nós morreremos. Nós morreremos. Nós morreremos se Deus não usar de misericórdia para conosco. E ouvindo Ebed-Meleque ao 7 de Jeremias agora, o etíope, um eunuco que não estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei Ebed, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. Antes que morra. Os pastores sobem nas plataformas e pregam o evangelho com toda a força que têm, na melhor maneira que pode fazer. Sob oração, eles sobem e pregam. Mas nós não queremos a ajuda do pastor. Os parágrafos da mensagem são lidos, mas nós não queremos os parágrafos da mensagem. Para se fazer um culto em casa ou em qualquer lugar, vamos ler a Bíblia, há uma certa resistência tão grande, que até nós somos impactados com isso. Quando fala, vamos fazer um culto aqui agora, você sente a frieza na hora. A frieza é na hora, a resistência ela é automática. Jeremias estava no calabouço porque
predisse e profetizou conforme o assim diz o Senhor. A mensagem está indo para o mesmo lugar. Os chamados cristãos não querem a repreensão da mensagem. A mensagem repreende, a mensagem nos corta, a mensagem nos exorta. Ela nos chama a sairmos de um lugar onde nós estamos muito acostumados com a vida. A vida está boa demais para ser vivida, principalmente a cristã. Principalmente a cristã. Deus tem propósitos para tudo. Deus tem propósitos para tudo. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Fique com a mensagem do irmão Brana. Fique com ela. É isto que nos dará direito ao sinal do arrebatamento. Nós não podemos desprezar isto. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas e embocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. Como que estava a situação de Jeremias no calabouço? Sem água, sem comida, sem um hino para cantar, sem uma mensagem para ouvir, sem um pastor para pregar para ele. Ninguém estava lá com ele, estava sozinho, solitário. Quem sabe ele olhava para cima, na esperança de uma mão amiga aparecer para tirar ele daquele buraco. Não é o que Davi disse? Para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quantos não foram parar num calabouço? Jeremias foi. Davi, quando chegou a dizer estas frases, ele estava em tremendo apuro. Daniel foi para a cova dos leões. Foi no mais baixo onde se podia estar. Quando olharam para a situação dele, disseram, agora ele morreu. Agora ele está acabado. Os leões vão devorar sua carne e lá se foi o profeta. Porém, Deus era com ele. Por que que Deus era com ele? Porque ele ficou com a palavra. Ele ficou com o assim diz o Senhor. Se nós ficarmos com assim diz o Senhor, a hora do apuro, quando chegar para nós, Deus entrará em cena a nosso favor. Tenha certeza disso. Tenha certeza disto. Deus entrará em cena em nosso favor. Daniel então entrou na cova dos leões, e o irmão Brana disse que ele cantou canções de niná para os leões e eles dormiram feito gatinhos. Deus era com ele. Deus era com aquele homem. Os jovens hebreus entraram na fornalha ardente, desceram ao mais profundo do poço da sua época. Mas quando Deus entrou em cena, nem um fio de cabelo do seu corpo foi queimado. Nem um fio de cabelo do seu corpo foi queimado. Porque Deus era com eles. Mas eles ficaram com a palavra. O que a Bíblia disse, fique tranquilo. É o Urim e o Tumim de Deus. E o velho Micaías, o profeta, permaneceu na palavra de Deus, desceu até ali, tão corajoso quanto um leão. Naquela noite o Senhor havia lhe dado uma visão. Ele sabia onde ele estava firmado. E você não sabe também? Você sabe onde você está firmado. E observe, irmão, outros tiveram e eles sabiam, e outros tiveram uma visão também. Porém, a visão deles não estava de acordo com a palavra de Deus, porque era Elias que tinha a palavra de Deus, o profeta, o vidente.
já havia dito o que aconteceria com Acabe. Então, como poderia Micaías dizer que algo bom aconteceria? Quando a palavra de Deus dizia que algo ruim sucederia, então ele estava com a palavra. Irmão, não importa quão alta seja a torre da igreja, ou quão bem vestidas vão as pessoas, o tipo de cultura que tenha o pastor ou qualquer coisa a respeito disso, ou o que o bispo disse, ou qualquer outra pessoa, se isso não estiver contrário a essa palavra, se afaste disto. Se isto estiver contrário a essa palavra, se afaste disso. Fique com a palavra, fique com a palavra, fique com a palavra, o profeta grita. E aí, é aí onde o verdadeiro servo de Deus permanece, bem naquela palavra, correto? Deus guarda a sua palavra. Amém. Não me importo com sensações. Eu quero o assim diz o Senhor, exatamente o que a palavra diz. Agora, eu creio na religião sincera. Eu creio no regozijo que eu posso reconhecer. Eu creio no poder do Espírito Santo. Você crê? Nós cremos no poder do Espírito Santo. Eu creio na cura divina. Amém. Eu creio em todas as manifestações dos dons, mas eles devem ser reverentemente colocados no corpo, operando exatamente em harmonia com a palavra. Deus guarda a sua palavra. Glória a Deus. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos seus braços por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: declarando-te eu, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente te saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e a cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Esta foi a promessa para o rei. Se todos os presidentes do mundo fizessem como fez esse rei, ouvisse a palavra do profeta, nós teríamos um mundo bem melhor. Mas não ouvem. Então a noiva está numa plataforma de arrebatamento. Todos os propósitos de Deus para a vida dos seres humanos está prestes a se cumprir. A qualquer um destes dias nós vamos ouvir um grande estrondo. E ele vai acontecer no mundo inteiro. Será notório para todos. Mas aqueles que estiverem na palavra terão um lugar melhor para ficar. Teremos o melhor lugar em Deus. Não passaremos pela tribulação, mas temos que ficar e permanecer com a palavra do profeta. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, passamos por situações precárias às vezes, tanto na saúde quanto financeiramente, em todos os sentidos da vida. Oh Deus, às vezes somos colocados à prova num lugar muito profundo, aonde só se tem lama, barata, ratos, críticas, zombarias
e tantas coisas para cada vez mais nos afundar na lama. Às vezes nós pensamos que não haverá nenhuma saída. O homem pensa: quem vai me socorrer? De onde me virá uma mão amiga para me tirar daqui? Quando pensar que não, lá vem um homem eunuco, lançando uns trapos, uns lençóis velhos, até que bateu na cabeça de Jeremias, e quando o profeta olhou para cima, lá estava o socorro do Senhor a seu favor. Se nós tão somente crermos em Deus, permanecermos na sua palavra, não se importando com as condições precárias na qual nós vivemos, Deus continuará vindo a nos socorrer, não importa a situação em que nós estejamos. Deus nos tira do fundo do poço. O grito de misericórdia é ecoado, e é jogado, e é lançado, e é falado, e Deus está ouvindo o nosso clamor. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, seus joelhos eram marcados por sinais de homem que orava. E certa vez, ele orou um dia e sua oração não foi ouvida. Ele orou 2 dias e a sua oração não foi ouvida. Ele orou 3 dias e a sua oração não foi ouvida, mas ele não saiu da sua posição, orando a Deus. Ali estava Daniel. Por que Daniel orou 3 dias? É porque ele sabia que a sua oração não tinha sido ouvida ainda. Quando você ora, você sabe quando Deus está te ouvindo. Nossos pecados dividem-nos, tira-nos de Deus, separa-nos de Deus. Nós devemos permanecer no lugar de oração, ainda que cansados. E Daniel ficou ali, porque ele sabia que ele tinha que receber uma resposta de Deus. Você tem uma necessidade? Você está no fundo de um poço? Você está atolado na lama de desespero? Tem orado quantos dias já? Quantos anos você já tem orado? Quantos meses você já tem orado? Permaneça se você sentiu que Deus ainda não ouviu sua oração. E Daniel continuou em oração. Até que no 3º dia o anjo Gabriel desceu e disse: Daniel, a sua oração foi ouvida, Daniel. Eu pelejei contra Satanás porque ele queria impedir a sua oração de chegar a Deus. Eu batalhei com ele a seu favor e eu venci a ele, Daniel. Agora o caminho está livre, pode orar, clamar, buscar, que Deus vai responder a sua oração. Ele esteve no fundo de um poço. Talvez você esteja também. Continua orando, continua aos pés de Deus, permaneça na palavra, não saia dela. Prosperidade material não vai te levar a isso que você deseja. Prosperidade na vida social não vai te levar a isso que você deseja. A vida eterna só vem de uma vida rendida a Deus, temente a Deus ali, permanecendo na palavra. Glória a Deus, aleluia, ficando na posição de um cristão. É aí que vem a resposta do seu clamor. O anjo Gabriel lutou pela oração de Daniel, porque ela não chegava até o trono de Deus. Talvez o anjo esteja lutando também para nossa oração chegar lá. E ela vai chegar. E ela vai chegar. Creia nisso, ela vai chegar. Glória a Deus. Quando vier no seu coração aquele desejo de olhar para cima, Davi disse: para os montes olharei, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí está a sua resposta. O irmão Brana disse, olhe sempre para Jesus. Paulo disse, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não importa em que situação estejamos. Do pior, Deus já nos tirou o que era da lama do pecado. As demais, Deus continuará nos ajudando. Permaneça na palavra. Senhor, se te agrada, leva-nos em paz aos nossos lares. Não sou capaz de muito falar, colocar alguma coisa na mente de alguém. Mas tu sabes que sempre tenho pedido ao Senhor que me ajude, que no abrir da minha boca seja dada uma palavra que realmente vá de encontro à necessidade de uma pessoa. Não sou eu que faço, mas eu creio no poder do Espírito Santo, de que Ele pode canalizar essa palavra no lugar mais remoto da sua vida. E onde você pensa que não tem esperança, ali renasce a vida. Glória a Deus. Ajude cada um destes que veio aqui, Senhor. Cada um que assiste também, ó Deus, que o Senhor seja com cada um. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa ser com cada um, estendida a cada um. Tem alguém enfermo? Que o teu Espírito Santo possa curá-lo. Tem alguém cativo? Que o teu Espírito possa libertá-lo. Senhor, qual seja a situação de alguém, por mais precária que seja, meu desejo e minha oração como ministro da tua palavra, seja problema na família, seja problema onde quer que seja, financeiro, seja em qualquer área da vida, nesse momento seja ajudado em nome de Jesus Cristo. Está desempregado? Deus te ajude. Deus possa te enviar o que realmente você precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe, vos recompense por tudo, vos leve em paz e até nos vermos novamente, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe. Glória a Deus. Sexta-feira, se Deus quiser, tem culto de oração a partir das 19 horas e 15 minutos. Graças por a Deus. grande provação, bastante chorei minha desilusão. Meus dias passavam num vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura que pensei não ter fim. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado